Alô. Alô. Boa noite, pessoal. Pessoal, amanhã eu tenho um convite para fazer para vocês. Para amanhã, em Mineiros do Tietê, tem uma palestra do senhor Carlos Hilsdorf. Ele é de São Carlos. Ele é um mágico, é uma palestra excelente. Então, quem tiver a oportunidade de ir em Mineiros, amanhã às 8 horas e às 5/6, né? Vamos fazer a peça inicial, então? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaria agora de chamar nosso companheiro Russo, palestrante da noite. Obrigado, irmão. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, mais uma vez, poder experimentar da sua paz. Iniciamos agradecendo sempre aos companheiros que nós podemos encontrar nas oportunidades de aqui estarmos. É sempre um privilégio poder reunir com trabalhadores espíritas, com pessoas amigas, e que assumiram a disseminação da Boa Nova de Jesus como bandeira. Eu estou convencido de que a esperança de dias melhores assenta-se inequivocamente na divulgação daquilo que propõe Jesus. Estar reunidos com vocês é certamente um privilégio. Eu agradeço também aos espíritos amigos que nos sustentam, e a eles fica o mérito de qualquer coisa que possamos experimentar. Mas dando sequência, além do compromisso de amanhã em Mineiros, anunciado pelo amigo, amanhã nós teremos no Centro Espírita Cristão o lançamento
do livro do senhor Hélio Mesquita, que já está na casa do nosso pai, mas deixou um trabalho pronto, que nós editamos, e amanhã no SEC será o lançamento do seu trabalho. E todos, inevitavelmente, convidados. Vamos trabalhar. Justiça como caminho para a paz. Esse é o alvo da nossa reflexão de hoje. Porque fazer uma análise desses dois gigantes, justiça e paz, pede certamente um empenho muito grande e dias de seminário. No entanto, tentando fazer uma reflexão dentro daquilo que nos é possível, vamos aproximando esses dois elementos, justiça e paz, na intenção de entendermos que um faz necessariamente, precisa certamente do outro para que venha existir. Justiça sem paz não é justiça. E a paz sem justiça longe está de ser paz. Mas para avaliarmos, começamos imediatamente a crer e a perceber de que para nós falarmos de justiça é um grande desafio, senão uma petulância. E quando nós olhamos para o mundo, nós temos a ideia equivocada de que os maus vencem, de que quem passa a perna chega primeiro, de que quem mente fica numa situação melhor e em alguns momentos até passa pela nossa cabeça, será que o crime não compensa? Então, se avaliarmos o nosso mundo somente com os olhos, não de espíritos que somos, que muitas vezes, mesmo frequentando a casa espírita, ainda vemos o mundo como seres mortais, aí a justiça fica impossível de ser compreendida. Olhando para o mundo, nós não enxergamos nada que possa ser assemelhado à justiça. E, por outro lado, a paz, muito menos. Porque a paz, embora seja o grande anseio do homem, o grande objetivo da alma humana, nós temos percebido que esses milênios de busca não nos têm levado a lugar algum. Nós desejamos a paz, buscamos a paz e vivemos em guerra. Seja uns com os outros, seja cada um consigo mesmo. A paz está sempre onde nós não buscamos, e onde buscamos ela não se encontra. Então, fazer uma análise sobre esses dois elementos, justiça e paz, nos colocaria em condições de fazer uma análise pessoal e rever a nossa postura para conseguir verdadeiramente a paz. Porque muitas vezes nós buscamos a paz pelos caminhos onde a justiça não passa. E aí nós temos a escravidão. A escravidão pessoal, a escravidão dos nossos valores, mas nunca certamente temos aí a paz. E para ter um exemplo disso, e levando para a forma mais prática possível, na melhor das intenções, em algumas vezes, para a gente conseguir a paz, a gente acaba vendendo um produto e entregando o outro. Já viu isso ou não? A gente oferece uma propina, afinal de contas, tudo tem preço e gente custa muito barato. Então, mas me entenda bem, é só para ter um pouquinho de paz. Em outras vezes, para ter um pouco de paz, a gente mente. Mas é na melhor das intenções. É porque está com tanto problema já, então você faz uma mentirinha só para ficar em paz. Já em outras oportunidades, a gente assume compromissos profissionais, afetivos, que não pretende ou não pode dar continuidade, mas é só para ficar um pouco em paz. Já em outras ainda, nós acabamos tomando posse daquilo que não nos pertence. Mas a gente precisa tanto, e se tiver vai dar tanta paz. Então, na melhor das intenções, nós subtraímos aquilo que é do outro, mas só para ficar em paz. Ou se então tiranizamos. Dependendo da posição que estamos, dentro de casa, na empresa, a gente bate na mesa e diz, quem manda aqui sou eu. E para supostamente colocar a paz, tiranizamos as pessoas. Só que com o tempo vamos aprendendo que todas as vezes que buscamos a justiça, a paz, pelo caminho onde elas não se encontram, nós nunca temos a paz. Aí nós vivemos sempre perturbados, sempre correndo atrás de uma solução, como se ela estivesse fora de nós, e não chegamos a lugar nenhum.
Mas para fazer um estudo, então, vamos separar justiça e paz. Primeiro, paz. E para fazer um estudo sobre paz, a primeira coisa que nós devemos fazer é igual em qualquer ciência comum, começar buscando a sua definição. Aí foi o que eu fiz. Fui no dicionário convencional para ver o que significa paz. E já de cara eu percebi uma coisa interessante. A falência dos nossos dicionários em definir paz. Porque lá está escrito assim: paz, calma, tranquilidade. E eu vi aí uma falência. Porque muitas vezes nós estamos calmos, mas nem por isso estamos em paz. Em outras vezes a gente está até tranquilo, mas nem por causa disso estamos em paz. E nós começamos a ver a dificuldade ou a complexidade em definirmos algo que não experimentamos. Você não sabe o que é isso? Como é que vai dar nome para aquilo que não conhece? Aí temos que pegar o que trazem os espíritos, porque tudo que é profundo não vai ter definição aqui, no mundo transitório. Aí eles começam dizendo assim, que a paz é a plenitude. E aí tem que definir plenitude. Aí você vai buscar aí plenitude é o seguinte, ó, de maneira mais prática possível, né? Plenitude é quando não falta nada. Não é quando a gente não tem tudo. Não, é outra coisa. É quando não falta nada. É igual, nós confundimos tantos os valores, que é igual quando você vai na casa de alguém e a casa é pobre. Já viu isso ou não? Já foram na casa de alguém pobre? É difícil de achar, mas procura que acha. Você chega na casa de alguém e vê a casa é pobre, no dia seguinte você fala assim, eu fui na casa do fulano, ele tem uma casa simples, né? Não. Simplicidade é valor da alma, a casa é pobre mesmo. Então nós temos que entender e diferenciar isso justamente porque a simplicidade é proposta por Jesus. Então não pode ser nada de ruim. Quando se bem-aventurados os simples, é porque simplicidade deve ser bom, não deve ser escassez. Aí nós caminhamos um pouco e Shakespeare define da seguinte forma, que simplicidade é o mais alto nível da sofisticação. Não é ter tudo, é não precisar de nada. Um lugar simples é aquele que não tem tudo, mas sabe quando está tudo certo? Se você colocar alguma coisa, sobra. Se tirar, falta. E tão certo que está, é a plenitude. Com relação à alma, é a mesma coisa. Ficar em paz, então, não é ter tudo. É não precisar de nada. É quando só se consegue isso tendo a certeza de que tudo o que temos é medido, é pesado na balança da justiça. E sem esse entendimento não chegamos a lugar nenhum. Encontramos no livro Céu e Inferno, no item 13º do capítulo Céu, a seguinte definição. De que nem favores, nem privilégios existem. Tudo será medido e pesado na balança da justiça. E se nós entendêssemos essa única frase, podia todo mundo ir embora para casa e o pessoal da casa ia ficar contente que a palestra ia acabar cedo. É só entender essa frase e está tudo resolvido. Mas nós percebemos a complexidade que é a compreensão de uma única frase. Porque se nós entendemos de que tudo é medido e pesado na balança da justiça, se entender só essa frase, ninguém diz mais por que eu. Nem por que comigo. É porque a resposta é porque tudo é medido e pesado na balança da justiça. Cada elemento. Aí você diz assim, Rus, mas isso eu sei. Nem sempre sabe. Porque nós percebemos aí uma outra falência. É a falência em definir a palavra tudo. Já viu isso ou não? Que quando Allan Kardec, no Céu e Inferno, diz de que tudo é medido e pesado, a gente não consegue entender de que tudo é tudo. Muitas vezes, pela conveniência, a gente entende que tudo é nada. Já viu isso ou não? Vou dar um exemplo. Vocês acreditam que Deus vê tudo, sim ou não? Quanta dúvida, gente. Eu vou ter que começar de novo, que acho que vocês não entenderam. Mas eu vou tentar. Vocês acreditam que Deus vê tudo, sim ou não? Muito bem.
E vocês já perceberam que tem algumas vezes que nós nos comportamos com atitudes tão equivocadas, tendo a certeza de que Deus não vê nada? Faz sentido? Agora, quando é com a vida dos outros, aí muda, né? Quando a gente vê alguém fazendo uma coisa equivocada, a gente fala, olha fulano de tal, não sabe que Deus vê tudo? Então, quando diz que tudo é medido e pesado na balança da justiça, nós espíritas temos que entender de que tudo é tudo. Aí você fala, mas por que eu tenho essa casa? Que tudo é medido e pesado na balança da justiça. Porque esses familiares, porque tudo é medido e pesado na balança da justiça. É a resposta a todas as indagações da criatura humana. Porque esse trabalho difícil, porque essa maneira difícil de ganhar dinheiro, porque pouca saúde, porque esse marido, isso ninguém reclama, mas supondo. Porque tudo é medido e pesado na balança da justiça. Então, se entender uma frase, pode todo mundo ir embora para casa, que a situação está concluída. Mas vamos continuar. Então, definir paz é muito difícil. Por mais simples que seja, a gente não gosta de simplicidade. Então, dentro da casa espírita, se eu perguntar para os amigos assim, pessoal, muito bem, para ter paz, o que vocês querem? Aí a gente faz aquela cara de pau espírita e começa assim. Paz, tranquilidade, felicidade, esperança. Mas se perguntar lá fora do centro, é casa, carro, dinheiro. Então a gente tem a nossa definição de paz ainda é equivocada. E Jesus, conhecendo isso, porque não nasceu ontem, ele escreveu assim, registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Eu vos dou a paz, mas não a dou como o mundo a dá. Nós começamos a pensar, então existem duas formas de paz? Segundo Jesus, sim. Eu vos dou a paz, mas não a dou como o mundo a dá. E nós começamos a perceber que existem duas vertentes de paz, e a nossa função é saber qual que nós buscamos. A paz do mundo, conforme Jesus, é a paz quando a gente tem paz mediante a barganha com Deus, ou com os espíritos. É mais ou menos assim, a gente está em paz, desde que esteja com empregados, com saúde, filho, esteja bem, ninguém peça dinheiro emprestado, tenha casa para morar, tenha carro para ele opcionando, né? Se tiver tudo em ordem, é paz, é troca com os espíritos. E não é dessa que Jesus falava. Quando ele diz, eu vos dou a paz, mas não a dou como o mundo a dá, ele está dizendo, não vem trocar comigo. Não vem querer me dar nada em troca da paz. Ele falava de uma outra forma de paz. De uma outra situação que a maioria de nós ainda não consegue experimentar. Porque a paz que Jesus dá é a tranquilidade do coração. É a sensação de missão cumprida. É a moral reta. É a índole ilustrada. Que é independente de ter tudo ou de não ter nada, o indivíduo fica em paz. Essa é meio sem graça, a gente não gosta. A gente prefere a paz do mundo. Só que a paz do mundo é meio enganadora, sabe? Mais ou menos assim. Deixa eu explicar. Sexta-feira, você está trabalhando lá no comércio, um calorão, você reclamando da vida só para não perder o costume, né? Até porque a gente não gosta de trabalhar, é ou não é? Trabalha porque a vida é regularmente sábia, já não deixa ninguém cocostar. Você está lá trabalhando, reclamando que ganha pouco, o patrão é ruim, aquela conversa toda. De repente passa em frente do seu trabalho o seu vizinho. Aí ele passa com o carro no som bem alto, o braço para fora, bem devagarzinho. Você tem um vizinho assim ou não? Quem não tem, se prepara que vai mudar de casa, porque ele existe. Aí seu vizinho passa bem devagarzinho, com o braço para fora, som bem alto, e se lá dentro trabalhando, pensa assim, isso que é vida. E eu aqui, gente, mas você acha que eu mereço isso? Mas é a paz do mundo. Dentro do carro, o teu vizinho com o som alto e o braço para fora está pensando assim, será que a gasolina
em casa, que é a última que eu tenho. Aflito e angustiado. Mas é a paz do mundo, a gente se engana com isso. E de lá para cá, como se não bastasse, seu vizinho acabou de passar, agora passa uma caminhonete nova, vidro fechado, piorou, ar-condicionado agora. E ele passa bem devagarzinho, você fala, aí, ó. E eu aqui me matando. Dentro da caminhonete vai um cara profundamente depressivo, pensando, gente, viver para quê? É a paz do mundo. A gente vive de ilusão, de enganação. Aí vem Jesus, eu vos dou a paz, mas não a dou como o mundo a dá, a toco de coisa. Aí não chegamos a lugar nenhum. Mas apressando um pouco, caso tempo, que a nossa outra vertente é justiça. Entender justiça piorou. Piorou. Porque quer dizer uma coisa, levanta a mão quem está sofrendo e acha que é justo. Ah, gente. É difícil, entender justiça é muito difícil, né? Então, a gente começa a entrar, a gente entra naquela, né? Deus fez as estrelas, os sóis, as galáxias, os mundos, errou só na sua vida. Então já começa a fazer meio sentido a coisa, mas a grande dificuldade de entender justiça é que falta um elemento. Que se você entender esse elemento, justiça é fácil. E esse elemento chama-se imortalidade. Se de uma vez por todas não sobrar dúvidas de que você é imortal, explicar justiça é fácil. E nós muitas vezes, mesmo espíritas, duvidamos da imortalidade. Sabe por quê? A gente vai estudar quando estuda. E tem dúvidas básicas. Reencarnação, espírito. Mas no estudo você fica assim, gente, eu vou fazer uma pergunta dessa. E se for uma pergunta boba? E se eu perguntar e todo mundo ri? Então a gente não pergunta. E vai passando o tempo. Aí você acaba o curso. E espírita acha que quando acaba o curso ele sabe. E aí você carrega uma dúvida para sempre. Então a gente ainda vem no centro, mas não vem como espíritos que somos. A gente vem ter um diálogo de mortal para mortal. E aí não serve para quase nada o nosso diálogo. Mas quer aproveitar? Primeiro, temos que entender que somos imortais. Porque se não existir reencarnação, eu não acredito que Deus existe. Porque ninguém explica a vida sem reencarnação. Porque ele tem tudo e ela não tem nada. O filho dela é saudável, dela é doente. Ele é rico, ele é miserável. Sem reencarnação, nem tenta. Que não faz sentido. Então somos imortais. E se nós abraçarmos essa ideia com realidade, convencidos, a justiça fica mais fácil. Fica mais fácil, porque nós não estamos aqui desde hoje. A gente é velho aqui. Vou dar um exemplo. Vocês assistiram Ben-Hur? Sim ou não? Nossa, mas fui muito antigo agora, né? Deixa eu tentar atualizar. Assistiram 300? Sim ou não? Assistiram. Assistiram Spartacus? Sim ou não? Muito bem. Já que são imortais, deixa eu perguntar uma coisa. Na época dos Espartacus, você estava aonde? Na época dos 300, você estava onde? Na época do Ben-Hur, nós estávamos onde? Vou dar uma dica. Não dava para todo mundo ser o rei. Não dava. Alguém estava morrendo, mas alguém estava matando. Estávamos onde naquela época? Aí você nasce hoje, e para entender justiça, você quer olhar esses 30, 40, 50 anos de hoje. É muita petulância. Muita petulância. Para entender justiça, temos que partir do princípio da imortalidade. Nós nascemos e morremos infinitas vezes. Então, analisar se o que você passa é justo ou não, olhando só esses 20, 30, 40, 50 anos de hoje, não existe o menor bom senso. Na época da Santa Inquisição, nós estávamos onde?
Na época da escravidão do Brasil, nós estávamos onde? Na época do nazismo, estávamos onde? Aí você nasce hoje e quer olhar 20 anos para ver se aquilo que você faz é justo ou não. Esquece, espírita. Nem de longe. Nem de longe. Por isso que para vir na casa espírita, a gente tem que vir entendendo que somos espíritos para ter um diálogo de espíritos. Senão não serve para quase nada. Nós estamos aqui no feriado religioso, comemorando Jesus, mas cá entre nós, quer agradar o Mestre? Pratica. Porque foi para isso que ele veio. Não pediu duas coisas. É a prática que agrada o coração de Jesus. Então, para entender justiça, temos de uma vez por todas saber que somos imortais, nascendo e morrendo infinitas vezes, e as tuas angústias, as nossas dores, se não tem uma causa aqui, em algum lugar está. Mas que é justo é. Porque tudo é medido e pesado na balança da justiça. Doutrina espírita é lógica e bom senso. Não dá para ser diferente. Não podemos entender de maneira diferente. Há um exemplo prático na literatura espírita. Houve um guerreiro, Alarico I. E ele viveu na época, há muito tempo, na época em que se comprava títulos. O Império Romano estendera tentáculos e dominava todo o mundo conhecido. E Alarico tinha um exército enorme. E como o Império Romano não cumpriu algumas promessas com ele resolveu invadir Roma. Alarico violentava, matava, destruía, um exército poderoso, incendiou a Espanha e foi o primeiro exército na história a vencer o até então invencível Império Romano. Muito bem. Como todo mundo morre, graças a Deus, um dia morre Alarico. Chega na erraticidade, os orientadores espirituais vêm falar com ele: Alarico, você não entendeu nada. Nós conversamos tanto, explicamos para você que era para fazer, você aceitou. Nós orientávamos você lá, você não queria nem saber o que aconteceu. Passou o tempo, suportou as consequências dos próprios atos, mas a misericórdia divina é sem fim. Até um dia em que os orientadores espirituais chamam ele, Alarico, o Senhor da vida te concede nova oportunidade. Retornarás à terra, vamos ver os detalhes da sua ida. E ele pede para nascer na mesma situação, na mesma condição, para liderar o povo, tirar da miséria, tirar da escravidão, um líder natural. E nasce com o mesmo nome, Alarico II. Renasce. Violentava, matava, roubava, saqueava cidades, incendiou a Espanha pela segunda vez e venceu o Império Romano pela segunda vez. Muito bem. Como Deus não nasceu ontem, todo mundo morre. Alarico desencarna. Chega na erraticidade, o pessoal: Alarico, conversamos tanto. Você ficou aqui um tempão, nós preparamos você, tinha condição de vencer, você não entendeu nada. Nós orientávamos, você estava cego. Sim, foi. Sofre as consequências dos seus próprios atos. O tempo passa, a vida viaja rápida. Mas Deus não desiste de ninguém. E um dia chama ele de volta. Alarico, o Senhor da vida te concede nova oportunidade. Vamos acertar os detalhes da tua ida. E ele vai. E renasce na terra com o nome de Jesus Gonçalves, o leproso. Tendo narizes, bocas, orelhas carcomidas. O cheiro pútrido da carne humana em degeneração como companhia. Passa a vida inteira no leprosário. E vence o orgulho, a vaidade, a prepotência. E hoje, quando se manifesta pelos veículos da mediunidade, acreditem os amigos, não se apresenta como Alarico I. Não se mostra como Alarico II. Aparece como Jesus Gonçalves.
o leproso, porque entendeu a necessidade que lhe cabia. A mesma coisa nós. Qual é o teu problema? Qual é a tua angústia? Não entende o que passa? Não tem problema. Jesus sabe. E nós temos que ficar tranquilos só por causa disso. O Cristo sabe. É isso que deve acalmar o coração daquele que já entendeu que Jesus não permitiria que sofrêssemos uma vírgula à toa, sem que esse sofrimento não fosse pautado pelas leis de justiça e utilidade. Tudo está certo como está. Cada degrau, cada obstáculo, uma dívida a menos. Nos colocamos hoje na situação em que impomos que os outros vivessem ontem. Então sorve com dignidade. Está sofrendo? Está com problema? Está com dor? Eu também. Fica uma dica. Já que vai sofrer, sofre direito, espírita. Com dignidade, com retidão, sem lamentar contra a providência divina, sem procurar culpados. Trabalha e serve. A vida é reguladamente sábia. Nós não podemos admitir erros. Somente entendendo assim entenderemos justiça. Há um filósofo alemão, Goethe, que não me consta que fosse espírita, mas escreveu uma frase que serve para nós, ou pelo menos para os espíritas. Ele diz, faz o que é justo, e o resto se faz por si só. Sensacional, né? Não sabe o que fazer? Vou dar a dica. Faz o que é justo, e o resto se faz por si só. Nós não podemos nem de longe imaginar que alguma coisa na nossa vida seja pautada por um erro. Eu fiz uma palestra distante daqui. Se eu falar que é perto, todo mundo fica querendo saber onde é que era, né? Mas eu só conto coisa de uma casa longe da onde aconteceu. O que eu vejo aqui eu só conto longe. Assim não tem perigo. Mas a pessoa que foi anunciar minha palestra, ela chegou na frente e começou assim, meus irmãos, vamos fazer uma oração. E tem gente que na oração a impressão que dá é que ela pega o compêndio de medicina e começa a falar doença por doença, né? Não tem fim aquilo, né? E chega uma hora que ela falou assim, e queremos pedir também que Jesus ampare todas as pessoas que estão nas penitenciárias inocentemente, presos sem dever nada. Que Jesus abençoe. Pare, espírita. Para. Vamos começar tudo de novo. Porque acreditar que alguém está preso inocente, para espírita, não faz sentido. Não faz sentido. Seria a mesma coisa que conceber que Deus gera uma criatura e não tem capacidade de tomar conta dela. Ficou preso 30 anos sem dever nada. Não. O preso inocente de hoje, sabe quem que é? É assim, ó. Qualquer coincidência é mera semelhança. Você vê um figurão, um grande empresário, um grande político que rouba milhões e de repente morre e a justiça não lhe alcança. Mas como tudo é medido e pesado na balança da justiça, ninguém morre, uma hora a criatura nasce. Aí ele pega uma caneta, põe no bolso e por causa disso 30 anos de prisão. Aí quem olha aqui fala assim, gente, judiação. Não, espírita. Nós não podemos, como espíritas, crer num mundo cheio de erro. Quer ver outra coisa interessante? Temos que lutar contra a violência. Claro, não é isso não. Não está justificando, está explicando. Bala perdida. Bala perdida é a coisa mais precisa que eu já vi. O cara tira para lá, pega alguém lá e ele fala, nossa, coincidência, né? Não, não. Tudo é medido e pesado na balança da justiça. Deus não pode estar submetido à delinquência do homem. Não pode. O escândalo tem que vir. Ai de quem ele vier. Quem faz, responde. Mas até os maus trabalham para Deus. Alguém tinha que trair o Cristo. Até os equivocados, Deus não pede um.
Mas não podemos crer nessa vida irregular, sem ordem, uma bagunça que ninguém controla. Não. Se quem está trabalhando menos, quem está lesando, está numa situação boa, é justamente para garantir que aqui sejam expiações e provas. Se tirar isso, não vai ser. Já pensou? Se só fica bem o justo. Não, o que garante que aqui seja um mundo de expiações e provas é justamente aquele que se mata não tem, o que não faz nada tem. E a gente fica pensando, podia resolver isso aqui rapidinho, né? É só aceitar aquela proposta, só aceitar aquela outra, aí resolvia rapidinho. Não existe atalho que para levar para até o Cristo. Não se luta, não tem atalho. Então eu viajo muito, quase todo dia. E eu penso muito na questão da justiça, que é educadora, mais do que punitiva. Então na estrada eu estou andando, e eu vejo muito andarilho, com saco nas costas, que naquele saco está todo o patrimônio dele, todo. E eu fico pensando, quem vai? Será um senador da República? Será um deputado? O indivíduo pega dinheiro de criança. Que judiação. Já imaginou com que tributos de dor a vida vai lhe cobrar? Quem que está tendo a necessidade de passar por uma vida daquela, levando toda a vida num saco de mercado? Sem ter de onde sair, sem ter para onde chegar. Senão alguém que se equivocou bruscamente. Exemplo disso na literatura espírita, Emmanuel, orientador de Chico Xavier, foi senador da República numa vida e escravo na outra. Quem vai lá, eu penso? Então, espírita, o mundo está cheio de facilidade, mas fica o aviso, continua onde você está. Somente a retidão moral nos leva à paz, não do mundo, mas a do Cristo. Andando um pouco mais à frente, estudando ainda justiça, nas leis morais, uma coisa me chamou a atenção. A lei 11ª do Livro dos Espíritos, que ela está assim, lei do trabalho, lei de igualdade, lei de sociedade, lei de reprodução. Mas quando chegou na lei que trata de justiça, Allan Kardec escreveu assim, lei de justiça, amor e caridade. Não são 3 leis, é uma. Lei de justiça, amor e caridade. Me chamou a atenção. Porque a lei do trabalho fala só de trabalho. A lei de sociedade fala só de sociedade. A lei de reprodução fala só de reprodução. Mas quando chega a justiça, Allan Kardec escreve lei de justiça, amor e caridade, singularizado numa lei só. Querendo nos dizer só pelo título da lei que não dá para separar justiça, amor e caridade. Não dá para separar. Só pratica um quem pratica o outro. Aí, vamos estudar. Livro dos Espíritos, aprofundando um pouco. Questão 874, Allan Kardec indaga aos imortais da seguinte forma. Se a justiça está na lei natural, vamos explicar. O que é a lei natural? A lei de Deus. Ninguém ensina, está dentro de nós. Já nasce com o germe dessa lei. Se a justiça está na lei natural, porque o que é justo para um, não é justo para outro. Pergunta excelente. Sensacional. Tinha que ser Kardec. Ele está perguntando, se a justiça está na lei da natureza, e está. Tanto é que quando a gente tem uma injustiça, que a gente quer se intrometer, já viu isso ou não? Você vê uma injustiça, você quer entrar no meio. Se a justiça está na lei natural, porque o que é justo para um, não é justo para outro. Resposta dos Espíritos. É que o acúmulo das nossas paixões se misturam e alteram o sentimento de justiça. Notável. O acúmulo das nossas paixões, o que são paixões?
orgulho, vaidade, prepotência, maledicência, violência, o acúmulo das nossas paixões se misturam no sentimento de justiça e alteram o sentimento de justiça. A conclusão, arrogante não consegue fazer justiça. Prepotente, egoísta, não consegue, nem se ele estiver vendo se o que está acontecendo é justo ou não. Violento, não consegue fazer justiça. Porque o acúmulo das paixões se misturam no sentimento de justiça e alteram o sentimento de justiça. Conclusão, o homem justo tem que praticar também amor e caridade. O amor nos faz irmãos, a caridade nos faz servir ao propósito da vida. Nós começamos a fazer justiça na intenção de educar e não de punir, porque punição não melhora ninguém. Senão, nosso sistema carcerário funcionava. Para ser justo, temos que praticar também justiça, bondade, amor e caridade. A questão 989 diz a mesma coisa. Qual seria o comportamento, o caráter do homem plenamente justo? E a resposta seria aquele que praticasse a justiça na sua plenitude, mostrando que tem graus. Desde a justiça do bruto, das cavernas, à justiça do justo. Seria aquele que praticasse a justiça na sua plenitude, e aí Jesus é o exemplo. Mas esse homem, plenamente justo, deveria praticar também amor e caridade. A única maneira da gente saber se o que nós passamos é certo ou não, é quando praticarmos amor e caridade. Senão fica aquela coisa de lado. Já viu isso ou não? Quando o filho do vizinho pega alguma coisa e traz para casa, o que ele é? Ladrão. Não, ladrão. Quando o nosso filho pega alguma coisa do outro e traz para casa, o que ele é? Distraído. Então, ou entendemos o amor universal, onde eu vou julgar o estranho e meu filho igual, ou não tem justiça. Ou não tem justiça. A gente vai ver o filho do vizinho contar uma coisa que não é verdade, o que ele é? Mentiroso. Mas quando o nosso filho inventa a coisa, o que ele é? Criativo. A única maneira de se fazer justiça, só pode fazer justiça aquele que também aprendeu a fazer amor e caridade. Senão não conseguimos separar uma coisa da outra. Então, quando nós buscamos a paz pelos caminhos que a justiça não passa, não chegamos a lugar nenhum. E pela oportunidade de ter essa compreensão, elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade da doutrina espírita, dizendo: Senhor, escutai nossas almas queridas, que elas aceitem as aflições e as lágrimas da vida, porque mágoas, queixas, dores e rebeldias lembram muralhas sobre a noite fria, furtando do coração a luz do amor. Senhor, se uma prova me retalha a alma agora, dai-me o entendimento de que isso me aprimora. Que eu passe lodo e pedra e cante mesmo assim. Assim como a madeira acende a chama, o tronco mutilado não reclama. Senhor, fazei-me forte diante das minhas dores. O roseiral podado dá mais flores. Pois então, espíritos de intenção boa, que eu não recuse a dor que aperfeiçoa, que nós entendamos que os golpes que espancam os sonhos, dores, angústias e tempestades são os recursos da vida, erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, senhores.